É com alegria que estamos aqui neste momento para desenvolver um assunto que tem por título o Apocalipse. O Apocalipse é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, porque ele fala sobre os últimos acontecimentos que terão lugar na Terra. Nós vamos iniciar lendo alguns versos do livro de João sobre o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Falar sobre o Apocalipse é algo extraordinário, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que foi dada ao anjo, o anjo passou a João, João passou a nós, para que nós pregássemos o Apocalipse aos filhos de Deus que estão sobre esta terra. O Apocalipse está fincado num tripé, que são as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. As 7 igrejas é o período espiritual do Apocalipse. Os 7 selos é o período social do Apocalipse. E as 7 trombetas é o período militar do Apocalipse. O livro específico do Apocalipse é o livro escrito por João, o último livro da Bíblia, com 22 capítulos. Porém, nós temos um outro livro, o livro de Daniel, que é o livro que deu abertura no Apocalipse. Quando Daniel teve a visão, ele ficou muito preocupado, ficou doente, e o anjo falou, você sela este livro. E enquanto Daniel sela o livro, o Apocalipse abre o livro do Apocalipse. Mas se nós estudarmos a Bíblia no seu todo, nós vamos perceber que cerca de 70% da Bíblia está relacionada com o Apocalipse. E é chamada a história da redenção. E nós iremos dar algumas pinceladas a respeito desses assuntos, para que a gente tenha uma visão global a respeito do Apocalipse. Há muito tempo, nós não sabemos quando, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo resolveram criar um céu. Um céu maravilhoso, onde houvesse paz, alegria e perfeita felicidade. O céu foi criado, anjos magníficos em poder e milhares de mundos habitados por seres santos. Enquanto os seres criados por Deus foram fiéis a Ele, houve paz, alegria e felicidade no universo. Mas um dia, Deus fez uma reunião no céu e Deus tinha um anjo chamado Lúcifer, que era o comandante dos anjos do céu. E Deus não convidou a Lúcifer para essa reunião. E Lúcifer ficou triste, olhando para si, pensou, eu sou um anjo tão poderoso, tão forte, sou o comandante dos anjos do céu, e por que não fui chamado para esta reunião? E dentro da mente de Lúcifer surgiu o orgulho, a inveja e o ciúme da pessoa de Jesus. Deus, vendo a situação de Lúcifer, ele fez a primeira reunião no céu para os anjos. E Deus mostrou quem era a pessoa de Jesus. Um ser tanto quanto ele, seu Filho amado, onipotente, onisciente e onipresente. E que algumas reuniões no céu seriam pertinentes somente à Trindade e não aos seres criados. Todos os anjos se ajoelharam na presença de Deus, Lúcifer também se ajoelhou. Mas Lúcifer não se arrependeu dos seus pecados, não se converteu a Deus, mas voltou a despachar na presença de Deus. Durante algum tempo ele ficou quieto, mas um certo dia ele começou a pensar, mas como eu, tão poderoso, tão forte, pude me submeter a esse Jesus? E começou a semear a semente do mal perante os anjos e perante os mundos criados por seres santos. E Deus deixou que ele fizesse o seu trabalho, até que o céu se tornou um lugar desagradável. Parecia que não tinha rédea, que não tinha quem dirigisse. E Deus fez a segunda reunião no céu. E nesta reunião, Deus deu oportunidade àqueles anjos que haviam sido contaminados por Lúcifer, que se tornou Satanás, para que voltasse para Deus. 1/3 ficou do lado de Lúcifer e 2/3 ficaram do lado de Jesus. E houve uma grande batalha. E a batalha foi corpo a corpo. E aquele anjo poderoso chamado Lúcifer se tornou o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e foi precipitado do céu juntamente com a 1/3 parte dos anjos. E o seu lugar não mais se achou no céu. O céu voltou a ter paz. Quando Deus fez aquela reunião, para a qual Lúcifer não foi convidado, Deus projetou criar a terra. E agora Deus foi colocar em prática o projeto que ele havia feito. Enquanto Deus estava criando a terra, Lúcifer, que havia feito uma série de promessas para os seus anjos, não pôde cumprir nenhuma.
E agora Lúcifer ficou pensando o que será de mim. Ficou triste, teve saudades dos momentos felizes que ele passou no céu. E ele pensou, se eu tivesse uma oportunidade, eu pediria para Deus para voltar para o lugar de onde eu caí. Deus, que é onipresente, sentindo a angústia de Lúcifer, pediu que o anjo Gabriel passasse diante dele e que desse a oportunidade para Lúcifer conversar com Jesus. E a oportunidade foi dada, e Jesus chegou para Lúcifer e disse, qual é o seu problema, Lúcifer? E Lúcifer disse, Senhor, eu estou muito triste, aborrecido, e gostaria de voltar para o lugar de onde eu caí. E Jesus olhou para Lúcifer com o olhar de Deus. E Jesus, que havia criado aquele anjo sem propensão para o mal, e Jesus ficou muito triste, porque agora estava vendo diante de si Satanás. E Jesus chorou. É a primeira vez que se tem notícia que Jesus chora no universo. E Jesus disse, Lúcifer, não é mais possível você voltar para o lugar de onde você caiu. Eu te dei toda a oportunidade, mas você não está arrependido e a sua volta para o lugar de onde você caiu seria temerário para os anjos. Diante disso, Lúcifer ficou desanimado e agora Deus havia criado a terra maravilhosa, com lindas árvores, com aves majestosas, belas, com rios que cortavam a terra, lagos. Uma natureza tão bela que o próprio Deus tinha prazer de ficar observando a terra. Mas Deus ainda criou um jardim, mais belo ainda do que a terra, e criou o homem e a mulher e colocou ali no jardim. Satanás, que havia tentado todos os mundos habitados por seres santos, não havia tido sucesso. Ele agora pensou, eu devo descobrir uma maneira de entrar no jardim do Éden. E quando ele estava pensando nisso, ele chamou os seus anjos e falou, olha, nós não temos nem outra chance, a nossa única chance é entrar no jardim, e eu gostaria que vocês pensassem nisso. Os anjos ficaram arrepiados diante da proposta de Lúcifer. E disseram, Lúcifer, nós já estamos perdidos. Você quer levar também esse casal inocente à perdição? Ele falou, não há outra maneira. Vocês fiquem aí pensando de um lado o que vão fazer, e eu vou pensar do outro. E aí foi quando Lúcifer teve a ideia de utilizar a serpente, que era amiga de Eva, para levar Eva ao pecado. Deus, vendo a intenção de Lúcifer e o seu plano, e quando ele chegou para os anjos e contou qual era o seu plano, os anjos ainda ficaram mais preocupados com Lúcifer. E Lúcifer falou, não acredito em nenhum de vocês, eu vou fazer sozinho esse trabalho. E Deus agora, vendo essa intenção de Lúcifer, ele destaca 2 anjos lá do céu para vir até o jardim do Éden e conversar com Adão e Eva e prepará-los. Interessante que Deus já vinha todos os dias e Deus orientava que eles nunca deviam estar sozinhos, nunca deviam se aproximar da árvore, nem tocar no seu fruto, nem comer dele, porque se fizesse isso certamente morreriam. Mas agora descem 2 anjos do céu. E quando os anjos descem do céu e eles encontram Adão e Eva ali como 2 crianças, encontrando as abelhas, as formigas, eles ficaram impressionados com o casal e eles disseram, vamos cantar um hino de louvor ao nosso Pai do céu. E quando eles cantaram aquele hino, que ele ecoou através do jardim do Éden, Satanás ouviu e falou, agora é que eu vou entrar no jardim. Eles foram para o céu, Adão e Eva prometeram que realmente não iam pecar, mas um dia Eva se distancia do seu esposo, se aproxima da árvore, come do fruto, se torna uma tentadora e agora tenta Adão e faz Adão pecar. Interessante que quando Eva viajava da árvore da ciência do bem e do mal até Adão, nós tínhamos 2 igrejas dentro do jardim do Éden. Uma igreja que pertencia a Satanás, Eva comeu do fruto, se tornou pecadora, filha do inimigo, e a igreja de Deus representada por Adão. E quando Eva chegou diante de Adão e falou, Adão, eu comi do fruto proibido, é uma delícia, come você também, e toda excitada, diferente do normal, e Adão então percebeu que sua esposa havia pecado. E Adão agora ficou num dilema, eu como do fruto e fico pecador, tanto quanto Eva, não como do fruto e perco a minha esposa. E Adão preferiu ficar com Eva, escolher a Eva no lugar de Deus. Enquanto Adão não havia comido do fruto, estava tudo bem. Mas quando Adão comeu do fruto, ele sentiu medo, sentiu frio, sentiu calor, ele sentiu-se nu. E a primeira coisa que Adão fez foi pegar folhas de figueira e fazer aventais para si. A gente olhando isso até acha uma infantilidade. Mas Adão nunca havia visto cair uma só folha da árvore. E agora Adão fugiu, se escondeu. E quando Deus chega e não encontra Adão, é uma surpresa para Deus. Mas é curioso que
Quando Adão comeu do fruto, o céu estava reunido. E os anjos pensaram, e agora? O que vai acontecer? Uma ovelha está perdida, o homem pecou, a terra ficou contaminada. E Jesus agora passa diante dos anjos e vai ao Pai durante 3 vezes. E na terceira vez ele sai com seu semblante alegre e revela aos anjos o plano da redenção. E Jesus disse, olha, realmente o homem pecou, mas eu estive reunido com meu Pai. Não foi fácil, mas Ele permitiu que eu me tornasse uma criança, nascesse lá na terra como um ser terrestre, vivesse como pobre e que eu desse a minha vida na cruz do Calvário para salvar o homem. Revelou todo o plano da salvação para os anjos. E quando Jesus revelou esse plano, os anjos disseram, Senhor, nós daremos a vida em teu lugar. Veja a abnegação de um anjo. E Jesus falou, vocês não poderão fazê-lo. Eu sou Deus. Eu posso dar a minha vida e torná-la a tomá-la. Vocês não poderão fazê-lo. Aí os anjos ficaram felizes. E aí Jesus desce aqui para a terra. E quando ele chega no local de culto, ele percebe que Adão e Eva não estão ali. E aí ele chama Adão e fala, Adão, eu sei que realmente você pecou, você me desobedeceu, você agora está contaminado pelo pecado e o plano de Satanás é maior. Ele quer agora que você coma do fruto da árvore da vida e se torne um pecador eterno. E Deus agora então apresenta Gênesis 3 e verso 15, o plano da redenção. E ele diz, olha, realmente eu vou dar a minha vida na cruz do Calvário para salvar você. Então, Adão, eu vou ter que agora lançá-lo para fora do jardim. Mas antes disso, eu vou matar 2 cordeirinhos e vou pegar a pele desses cordeirinhos, vou fazer uma vestimenta para você que dure a vida toda, para você e para Eva. E esses cordeirinhos que eu vou matar representam a mim, que um dia darei a minha vida na cruz do Calvário. Quando Deus matou aqueles cordeirinhos, e Adão viu o sangue correndo sobre o chão, e sentiu que aqueles cordeirinhos nunca mais iam comer, nunca mais iam beber, Adão sentiu profundo horror pela morte. E aí ele entendeu na profundidade o que significou Deus dizer, certamente morrereis. Adão chorou amargamente, falou, Senhor Deus, deixa eu ficar aqui. E Deus disse, não poderei fazê-lo para o seu bem, vou lançá-lo para fora do jardim, e lá você vai oferecer um cordeirinho cedo e outra tarde, representando a mim, que um dia darei a minha vida na cruz do Calvário. Adão foi lançado para fora do jardim, e lá fora do jardim, Adão sofreu amargamente, porque ele não estava preparado para aquela situação. A porta do jardim se tornou a porta do céu. E todos os dias Adão oferecia um cordeiro cedo e outra tarde, esperando que já um dos seus filhos fosse Jesus, que nasceria nessa terra. Logo nasceram na casa de Adão 2 filhos, um chamado Caim e outro Abel. Caim matou Abel. Aí nasceu um terceiro filho, que foi dado o nome de Sete. E aí a Bíblia diz, e começou a invocar o nome do Senhor sobre a terra. Caim formou a sua família, porque depois nasceram filhos e filhas, e Caim deve ter se casado naturalmente com uma irmã, e formou a sua família, e as 2 famílias viveram perto uma das outras. Mas quando o pecado tomou conta da casa de Caim, os filhos de Sete foram para as montanhas, formaram as suas casas nas fazendas, na natureza, eram vegetarianos e faziam a vontade de Deus. Aí nós temos a linhagem dos patriarcas. E os filhos dos homens, que são a linhagem de Caim, eles edificaram cidades e habitavam nas planícies. Passado um tempo, nasceram na casa dos filhos dos homens moças formosas à vista. E os filhos de Deus, lá da roça, vieram passear na cidade. E quando chegaram na cidade e viram as lindas filhas que haviam nascido na casa dos homens, eles se casaram com elas. E se casaram com uma, com 2, com 3. E quando alguém não deixava, ele tomava na marra e matava. E o sangue e a desgraça tomou conta da terra. E foi o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens que trouxe o dilúvio sobre a face da terra. Foi o jugo desigual. Deus ficou triste. Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse que pesou-lhe em seu coração. E Deus deu apenas 120 anos para o homem. Mas em toda aquela geração, Noé achou graça diante de Deus. E Deus então falou, Noé, já que você se dispõe, está diante de ti essa responsabilidade. E Noé então gastou toda a sua fazenda, toda a sua renda e construiu uma arca
para salvar a sua família, os animais e aqueles que quisessem. O dilúvio veio sobre a terra. O dilúvio foi terrível. O dilúvio foi tão terrível que o próprio Satanás tremeu pela sua própria vida. Mas os anjos guardaram a arca de Deus. O fato de Noé ter tido fé em Deus, ele salvou a sua família. Noé ficou na arca cerca de 1 ano e 1 mês. E quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício a Deus. E quando Deus sentiu aquele cheiro suave, Deus falou, não mais destruirei o homem com as águas do dilúvio. Mas enquanto Deus mandava o dilúvio sobre a terra, ele preparava um arsenal de guerra para o final do mundo. Os maremotos, os terremotos, o deserto, o petróleo, os vendavais, os furacões, os tornados, essas ondas gigantes que já estão atingindo a terra e elas vão aumentar, tudo isso é consequência do dilúvio. Por isso que Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também vai acontecer por ocasião da volta de Jesus, e agora não será mais com água, e sim com fogo. E Deus disse a Noé, Noé, crescei, multiplicai e enchei a terra. Noé tinha 3 filhos. Um dos filhos era tão desobediente quanto Caim. E esse filho falou, não, pode ser que Deus mande novamente um dilúvio, eu não creio em Deus, e nós vamos então edificar uma torre que chegue até o céu. E se vier um dilúvio, nós estaremos salvos do dilúvio. E Deus havia dito, crescer, multiplicar e encher a terra. Eles fizeram diferente. Eles fizeram uma torre que ia chegando até o céu e se juntaram todos juntos. E Deus desceu do céu e não gostou do que eles fizeram. E Deus confundiu a língua dos homens ali. E eles não se entendiam. E para completar a situação, Deus desceu uma chuva de pedra e houve carnificina e sangue. E os homens foram espalhados na marra, cumprindo o plano de Deus. Os dias passaram. E nas Campinas do Jordão surgiram 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram belas, eram ricas, havia fartura de pão, havia dinheiro à vontade, ninguém trabalhava. Mas também os homens se tornaram maus, não atendiam o pobre, o necessitado, e toda sorte de pecado, sensualismo, homossexualismo, tiveram sua origem ali na cidade de Sodoma e Gomorra. A tal ponto que Deus desceu fogo do céu, fogo eterno, e consumiu aquelas 2 cidades, transformando-as no Mar Morto. Os dias passaram e surgiu no delta do Nilo uma nação maravilhosa chamada Egito. Rica, poderosa, só que não servia a Deus. Adorava a todos os deuses da natureza e menos a Deus. Tal ponto que quando Moisés chegou para falar com o faraó, ele falou, quem é o Deus cuja voz ouvirei? Eles adoravam o sol, a lua, o boi ápis de Mênfis. E Deus então distribuiu 10 pragas no Egito para matar todas as divindades que o Egito acreditava. O Egito não desapareceu, mas se tornou uma nação fraca. Deus tirou aquele povo maravilhoso, Israel, do Egito e levou para a terra de Canaã. O plano de Deus é que aquele povo se aperfeiçoasse e fizesse a sua vontade. Ocorre que Israel não cumpriu o plano de Deus como Deus gostaria. E surgiu, nessa época, então, uma nação chamada Síria. Quando Israel fazia a vontade de Deus, a Síria era punida por Deus. Quando Israel não fazia a vontade de Deus, Deus punia Israel através da Síria. Nós tivemos até a história do profeta Jonas, a cidade de Nínive, e nós vemos então a luta que havia ali entre os ninivitas e os israelitas. Israel pecou, e pecou pecado grande. E Deus não teve outra alternativa a não ser permitir que Babilônia viesse e levasse Israel cativa. Às vezes a gente não entende muito bem como é que Deus pega uma nação bonita, maravilhosa, lá do Egito e leva para a Babilônia para sofrer. Mas o livro de Oséias nos dá uma ideia. O Israel chegou a um ponto tão terrível dentro da adoração a Deus, que os homens passaram a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a Deus, adorando os deuses da natureza, criando outros deuses no lugar do próprio Deus. Iam para o templo para adorar o sol, a lua, a natureza e oferecer seus filhos em sacrifício, seguindo o costume dos pagãos da época. As mulheres iam para o templo
para adulterar com os sacerdotes. Isso trouxe uma tristeza no coração de Deus tão grande, que Deus escreve o livro de Oséias, e ele chegou para Oséias e disse: Oséias, você é meu filho, é meu servo, e para mostrar a todos os que quiserem saber quão profundo foi o meu amor por Israel e por que razão eu permiti que Israel fosse levado cativo para a Babilônia, você vá a um prostíbulo e você pega a mulher mais ruim que tem lá e se casa com ela e tem um filho dela. Imagine que proposta que Deus fez para o profeta. E o profeta foi lá, se casou com essa mulher e teve um filho. E a mulher era tão ruim que voltou novamente para o seu lugar. Deus falou: você vai lá e casa novamente com ela e tem o segundo filho dela. E ele obedeceu a Deus. Mas a mulher é muito ruim, voltou novamente para o seu lugar. E Deus falou: você vai lá e se casa novamente com ela e tem o terceiro filho dela. Aí demonstra o profundo amor de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Nós não entendemos muito isso, mas podemos dar exemplos. Quando aqueles homens pegaram Maria Madalena e fizeram-na pecar, levaram ao adultério, e ela ainda suja, no próprio ato do adultério, eles levam essa mulher perante Jesus e dizem: essa mulher adulterou, e com pedras nas mãos vieram para apedrejá-la. E disseram: de acordo com a lei, essa mulher tem que morrer. E Jesus, então, vendo a intenção daqueles homens, conhecendo o coração deles e vendo o seu profundo amor por aquela mulher, Jesus começa a escrever os pecados daqueles homens no chão e mostrando que eles mesmos levaram a mulher ao pecado. E quando aqueles homens viram os seus pecados no chão, as pedras foram caindo e foram saindo um a um. E de repente houve aquele silêncio e Jesus olha para a mulher e diz: ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E o Senhor Jesus diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Naquele momento, Maria Madalena estava salva em Jesus Cristo, porque o seu grande amor alcançou. Nós temos um outro exemplo do ladrão na cruz. Ladrão, a gente fala bom ladrão porque ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Mas o ladrão não vem à nossa casa senão a minar, roubar ou matar. E agora aquele ladrão, ao ver Jesus sofrendo na cruz, ele sente atração por Jesus. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para aquele ladrão e diz: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É difícil, é incompreensível esse profundo amor que Deus deu através do seu Filho na cruz do Calvário. Nós estudaremos durante toda a eternidade e não entenderemos na sua profundidade esse amor de Deus. É tão curioso que um anjo, quando olha para um ser terrestre e vê esse ser sair fora de um pecado, não querer pecar, ele fica pensando: eu não tive o privilégio de passar por essa situação. Isso a gente só vai entender profundamente, realmente, quando Cristo voltar e nós somos transformados e nos tornarmos seres celestiais. Porque durante toda a eternidade, o estudo nosso vai ser o estudo da redenção, do plano da salvação, Jesus ter dado a sua vida na cruz do Calvário. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Lá em Babilônia, eles sofreram. Lá em Babilônia, eles não conseguiam cantar. Eles não conseguiam tocar as suas harpas. Eles eram cantores, eles eram artistas, porque eles haviam aprendido, Deus havia preparado esse povo através dos professores, dos profetas. Mas eles estavam tão amargurados. E os babilônios falavam: toque para nós, cante para nós. E eles falavam: nós não conseguimos, porque a nossa voz está embargada. Nós não conseguimos, porque somos escravos aqui nessa terra. Mas quando Deus para ali levou aquele povo, Deus tinha um plano. E daquele povo nós podemos destacar 4 jovens. Os hebreus, os 4 hebreus, que foram levados para a corte de Babilônia. Nabucodonosor, o mais célebre monarca de Babilônia, dominava a terra toda. E de cada nação ele levou uma representação. E dessa representação ele tirou os príncipes, as pessoas mais inteligentes, mais capazes. E esses 4 hebreus, Daniel e seus companheiros, foram levados para a Babilônia porque eles eram príncipes, porque eram inteligentes, porque eram saudáveis, porque tinham porte real e satisfaziam os anseios do rei. E agora eles passaram em Babilônia pela primeira prova,
a prova da alimentação. O rei, de acordo com na sua ignorância com respeito à questão da alimentação, ele servia nas suas iguarias tudo aquilo que ele achava que pudesse fortalecer as pessoas. E o plano dele era que os jovens que estavam ali naquele ambiente, era um ambiente de universidade. Ele criou uma universidade que seria uma universidade que iria aprender toda a filosofia de Babilônia, a língua dos caldeus, para que pudesse então trabalhar de acordo com a vontade dele. Essa universidade, ela tinha uma faculdade de 3 anos. E então, para que os alunos estudassem nessa universidade, era necessário que eles tivessem muita saúde, muita disposição e muito entusiasmo. Mas os hebreus não estavam acostumados a comer aquele tipo de comida. E os hebreus sabiam o tipo de comida que Deus gostaria que eles comessem. E então Daniel chegou para o chefe da cozinha e falou: olha, nós estamos acostumados com outro tipo de alimentação que achamos que é muito melhor para nós, para a nossa saúde, melhor para a nossa inteligência, nós iremos aprender muito mais comendo esse tipo de alimentação. E nós gostaríamos que o senhor, por favor, nos desse um tempo e fizesse uma prova conosco. E se realmente a nossa prova correspondesse à sua expectativa, então o senhor pudesse nos deixar comer, que seria verduras, frutas, legumes, um regime vegetariano. E aí o homem, com muita dificuldade, falou: olha, eu vou fazer uma experiência de 10 dias com vocês. E se vocês realmente não ficarem doentes, não ficarem fracos, senão eu terei dificuldades perante o meu senhor Nabucodonosor. E foram dados 10 dias para aqueles jovens. E após 10 dias, a Bíblia relata que eles estavam 10 vezes mais saudáveis do que todos os sábios de Babilônia. Eu gostaria de, nesse final dessa primeira parte, fazer um apelo. Às vezes a gente pensa que determinados alimentos nos fortalecem, nos dão vigor, mas nós certamente podemos estar enganados.